A Amélia esteve aqui a contar um por um e chegou à conclusão que estão 450 pessoas inscritas neste evento, provenientes dos Açores, do continente de Portugal, os Açores também são Portugal, do Brasil e de Alicante. Temos 7 pessoas que vieram de Alicante, de Espanha. Não conseguimos contar as entidades espirituais que vieram, nem sabemos de onde é que vieram, nem se pagaram bilhete ou não, lá no mundo espiritual. 450. Fora os que nos vão ouvir via YouTube em direto e via Facebook em direto, nos 2 canais, bem como a posteriori. Há pessoas que só vêm amanhã, não podem estar presentes hoje, de maneira que está na hora de começar, não está, mas estamos adiantados, o que é uma excelente notícia. E nada melhor do que começar as jornadas com um tipo de pessoa. São aquelas pessoas que não se medem aos palmos. Há pessoas muito altas que são pequeninas por dentro. E há pessoas pequeninas, não é o caso da Amélia, que são grandes por dentro. Uma dessas pessoas é a Paula Silva. Ela é uma médica, não é por ser médica, mas é. Tem o currículo, não vou dizer todo. Veio do Porto, é presidente da Associação Médico Espírita do Porto. Eu acho que ela é presidente de quase tudo e mais alguma coisa. Não sei, acho que o dia dela deve ter 48 horas. E então, a Paula vem-nos falar sobre mediunidade, ferramenta de iluminação interior. E é com muito gosto que a temos. Estou só aqui a ver, portanto. É melhor não fazer as neiras. É só aqui. Podemos pôr em modo de... Não? Ok. Aqui, na setinha. Ok. Então, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui neste dia para partilharmos desta oportunidade de aprendizado, sobretudo de reflexão e de trocas de experiências, mais do que propriamente de aprendizado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de aqui estarmos hoje a Jesus, sem dúvida alguma, mestre e guia de todos nós. Quero agradecer a toda esta organização maravilhosa por todo o esforço que fazem e não só, também pela paciência e pela tolerância que vão exercitando com a nossa indisciplina. Particularmente agradecer ao nosso amigo Lucas por todo o carinho e agradecer a todos vós que aqui estão, porque, na verdade, nós que estamos aqui, só estamos aqui porque vocês estão aí. Se não houverem assistentes, não faz sentido organizarmos eventos, não é? Então, na verdade, os mais importantes somos todos nós, cada um no seu papel, e agradecer, sem dúvida alguma, também à espiritualidade, com certeza aqui presente, e é sobre essa ponte entre esses 2 planos que nós vamos falar, não é? Sobre mediunidade. Então, desculpem. Então começaríamos por dizer que, apesar de estarmos hoje aqui a falar de mediunidade, mediunidade não é, com certeza, algo dos nossos tempos, nem tampouco algo que surgiu, como todos nós sabemos, com a codificação da doutrina dos espíritos. Mediunidade é algo que existiu desde sempre. Mediunidade existiu desde que o homem existe. Primeiro, nas suas formas mais primitivas, que se foi também expressando das mais diferentes formas. Todos nós sabemos que, por exemplo, na civilização egípcia,
grega, persa, romana, reis e imperadores e também os comandantes das guerras e das diferentes conquistas, nada faziam sem primeiro auscultarem a opinião de magos, de oráculos e dos astros. Então essa foi sempre uma presença marcante na história da nossa humanidade. Então, em relação à Bíblia, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, nós sabemos que todos aqueles escritos estão assentes, sem dúvida, em factos mediúnicos, na relação entre os dois planos da vida, sobre todas as formas de expressão da mediunidade. E com o Novo Testamento, com Jesus e os apóstolos, continuou realmente a sobressair todas essas questões de união e de ligação entre esses dois planos da vida. E assim foi durante muito tempo. Até uma certa altura em que nós sabemos que, enfim, não pela palavra, mas pela inferioridade inerente ao ser humano, a própria religião se começou a fincar mais ligada ao processo de poder, a questões do poder. E dessa forma se foi afastando dessa espiritualidade maior que Jesus nos trouxe. E então, a certa altura, nós sabemos que, de facto, a mediunidade foi absolutamente condenada. Aqueles que a expressavam eram fortemente castigados. Sabemos bem dos relatos históricos daqueles que eram até queimados em fogueiras pela sua mediunidade. Sobretudo, esta situação teve a sua maior expressão durante a Idade Média. Foi realmente uma altura do obscurantismo em que muito daquela ligação à espiritualidade foi decaindo e se foi transformando. E assim foi até ao século XVII, a altura em que, de facto, no século XVII, aqueles que não se ligavam com essa visão, com essa postura da religião, tudo fizeram para haver uma mudança de paradigma. E é neste século, no século XVIII, que nós sabemos que surge o século chamado o século do Iluminismo, também conhecido como o século das luzes. Então foi um movimento cultural da elite que nasceu em França e que depois se desenvolveu e que tentou promover o intercâmbio intelectual e assim ir separando o poder religioso, de facto, do poder religioso, do poder político, do poder político e do Estado. E então esse foi um movimento muito importante que separou a religiosidade da política e do Estado, fomentando o crescimento da sociedade e a expansão de novos conhecimentos de uma forma transversal a todo o povo. Depois desse movimento, muito assente em bases filosóficas, surge no século XIX, o século que foi dominado por uma outra visão, que foi o positivismo, que também cresce em França. E nós sabemos que esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e mais ainda durante o século XX. O método geral do positivismo consistia na observação do fenómeno. Ou seja, o positivismo defendia a ideia de que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro. Tudo aquilo que não pudesse ser explicado pela ciência, não é? Pela razão, então era de facto negado e desprezado. Ou seja, com a implementação deste paradigma materialista, o que é que nós constatamos? É que, de facto, se substitui a teologia e a metafísica pelo culto da ciência. Se substitui o mundo espiritual pelo mundo humano.
Se substitui o espírito pela matéria. E tudo isto para dizer que é neste contexto que surge a doutrina dos espíritos. É nesta situação, em crescendo do positivismo, que surge Allan Kardec. Numa altura em que havia uma dissociação total entre religião, entre a espiritualidade e entre, digamos, a filosofia e a ciência como formas de ver o mundo. E então é Allan Kardec, na sua grandiosidade, que mesmo nós lendo as suas obras, refletindo, penso que não conseguimos, ainda pela nossa pequenez, atingir toda a grandiosidade da obra trazida por Allan Kardec. E é realmente nessa fase da sociedade, em que se verifica essa total dissociação, que Allan Kardec nos vem propor um novo paradigma. Pela primeira vez, alguém tenta conciliar, ultrapassando a barreira entre a espiritualidade e a razão. Pela primeira vez, alguém tenta juntar espiritualidade, razão e ciência. Essa é a grandiosidade que nos é trazida por Allan Kardec no seu método, na sua metodologia de estudo, de escrita e que nos legou a todos nós. Então, Allan Kardec alicerça toda uma doutrina naqueles princípios tão bem conhecidos de todos nós, mas que nós vamos apenas relembrar para situarmos a nossa reflexão de início desta tarde. Nós sabemos que pela primeira vez Allan Kardec consegue trazer uma reflexão lógica no sentido de explicar a existência de Deus. Allan Kardec traz-nos ensinos sublimes e raciocínios assentes na sua metodologia racional e científica sobre a imortalidade da alma. E quanto à imortalidade da alma, algo muito importante é que ele próprio nos diz que antes de nós entendermos a imortalidade da alma, nós temos que entender que nós temos uma alma, que nós somos constituídos como a partir de um espírito, de um corpo espiritual e de um corpo físico. E que só a partir desse entendimento é que nós, de facto, poderemos entender todas as questões sobre a imortalidade da alma. É ele que nos traz pela primeira vez o conceito de perispírito como o corpo intermediário entre o corpo físico e o corpo e o espírito. Traz-nos também o conhecimento que hoje vai ser o centro da nossa conversa ao longo do dia de hoje e de amanhã sobre a comunicabilidade dos espíritos, que vai realmente fazer com que ele possa estruturar, estudar, identificar de uma forma maravilhosa a questão da mediunidade. Ela é estudada pela primeira vez numa base de lógica bem sedimentada. Traz-nos também, ou retraz, porque nós sabemos muito bem que os primeiros cristãos não negavam o reencarnacionismo, mas ele te reconduz essa visão. Também ela assente numa base lógica e ainda alicerçada na lei de causa e efeito, trazendo-nos também a questão da pluralidade dos mundos habitados numa forma de esperança no dia de amanhã e mostrando-nos todas as perspectivas que se abrem para nós enquanto seres humanos neste mundo material. Então não há dúvida nenhuma que depois de esse manancial que nos é trazido, estruturado para Allan Kardec, mas em que todos nós sabemos perfeitamente que ele traz também o ensino dos espíritos. Ao mesmo tempo que ele estuda, ele utiliza todo o manancial trazido pela mediunidade com informações sublimes vindas da espiritualidade maior. E é esse instrumento que nós temos hoje nas nossas mãos. Então, a partir dessa situação, dessa codificação muito estruturada, muito apoiada na mediunidade, como não dizer
que realmente a mediunidade constitui um instrumento de iluminação interior. Sem dúvida alguma que a doutrina espírita com Jesus, trazida à luz do mundo nessa simbiose entre os dois planos, ensina-nos que a transformação do nosso planeta será feita pela iluminação interior, no seu crescimento, pelo seu crescimento moral, espiritual e intelectual. Então não há dúvida nenhuma que nós temos nas nossas mãos um instrumento maravilhoso. Depois da codificação dos espíritos, da doutrina dos espíritos, com certeza que ao longo dos tempos, todos nós sabemos que nos foram trazidas muito mais obras de caráter mediúnico. Lembrando, apenas para exemplificar, porque muitos outros poderiam ser nomeados, a preciosa obra de Francisco Cândido Xavier, através de múltiplos espíritos, mas que podemos mencionar Emmanuel e André Luís. Então, nós temos nas nossas mãos a possibilidade de, com esse instrumento trazido pela mediunidade, de nós nos transformarmos. Todos nós que aqui estamos. Tenhamos ou não tenhamos mediunidade dita ostensiva, temos já nas nossas mãos todos os instrumentos trazidos pela espiritualidade que nos permitem fazer essa transformação, usando essa ferramenta. Não importa se ela veio por nós ou por outros que foram médiuns e que foram os porta-vozes dessas mensagens. A verdade é que nós temos o instrumento. A verdade é que estamos aqui. E como estamos aqui, com certeza que se inicia esse nosso processo de desejo, de transformação, de iluminação interior de cada um de nós. Na verdade, lembremos-nos de Zaqueu, quando, para ver Jesus que passava por aquelas paragens e que vinha, como sempre, envolta numa grande multidão, Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu uma árvore e ficou na árvore, lá no cimo da árvore, para ver realmente o que se passava, analisando do cimo da árvore tudo aquilo que se passava com Jesus e à sua volta. Mas quando Jesus o convidou a descer daquela árvore e foi à sua casa, Zaqueu entendeu que a partir daquele momento não poderia mais ser o mesmo. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, percebeu que tinha que se transformar, que tinha que fazer a sua transformação interior. E a partir daquele momento, ele dividiu parte da sua riqueza e transformou-se numa outra pessoa. Assim, somos nós. Às vezes temos a tentação de sermos Zaqueus em cima da árvore, ficando ali a olhar. Ficamos a ver o que é que se passa. Lemos, estudamos, mas ficamos por aí. Então o convite da doutrina dos espíritos é que nós desçamos da árvore. E quando nós descermos da árvore e nos envolvermos verdadeiramente nessa grandiosidade que nos é concedida, a partir desse momento, com certeza que nós não mais conseguiremos voltar atrás e se iniciará o nosso processo de transformação interior. Então, a mediunidade é sem dúvida um instrumento, uma ferramenta de iluminação interior para todos nós que aqui estamos. E posto isto, quase que poderíamos terminar a nossa apresentação. Mas como o tema é abordar a mediunidade de uma forma mais pormenorizada, nós vamos prosseguir com o nosso raciocínio, que não é mais do que isso, um raciocínio para que todos nós possamos comungar desta reflexão. E então, nós vamos ver que Allan Kardec, pela primeira vez, olhou para os fenómenos mediúnicos, longe de qualquer misticismo, aplicando o método racional e intuitivo da filosofia com o método experimental da ciência para a sua análise e estudo. Como dissemos, os fenómenos mediúnicos foram, pela primeira vez, com a codificação, funcionaram ao mesmo tempo
como objeto de observação e estudo e principal fonte de informação e ensinamentos. Como nos disse Allan Kardec, na verdade sabemos que nos foi dado o telescópio para mergulhar nas questões do espaço, no infinitamente grande, e foi-nos dado a permissão de descobrir o microscópio para penetrar no infinitamente pequeno. E dessa forma, Deus permitiu que ao homem fosse concedida a mediunidade para penetrar o mundo invisível e com ele poder esclarecer-se e crescer interiormente como ferramenta de transformação. Mas afinal, o que é mediunidade? E o que é ser médium? Mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Chama-se mediunidade, no dizer de Leon Denis, o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. E o que é ser médium? Toda a pessoa que sente, diz-nos também Allan Kardec, a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Será? Lembremos ainda que Allan Kardec também nos disse que a faculdade mediúnica propriamente dita é orgânica. Então vamos ver, hoje, aprofundado todo esse conhecimento que Allan Kardec nos trouxe, nós sabemos que no exercício da mediunidade, para que se expresse a mediunidade, há 3 componentes essenciais, que são eles: o corpo espiritual ou perispírito, que dá expressão ao nosso espírito, que funciona como elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Sabemos que também é muito importante o pensamento e sabemos hoje muito sobre o pensamento. Sabemos que o pensamento é uma onda eletromagnética que se propaga, que nós temos a capacidade de nos sintonizar. E é pelo pensamento, essa sintonia de pensamento, que de facto se dão a maior parte dos fenómenos mediúnicos. Portanto, já vimos, é preciso um corpo espiritual, o pensamento e a glândula pineal, hoje também já muito estudada, em que a ciência, nas últimas décadas, muito tem aprofundado todo o seu conhecimento em relação a esta glândula que durante muito tempo foi absolutamente desprezada pela medicina e pela ciência na generalidade. Hoje nós sabemos que a glândula pineal é, de alguma forma, a glândula que é a receptora do nosso pensamento vindo do espírito e que depois a passa para o nosso corpo físico, para o nosso cérebro, através dos impulsos eletromagnéticos e pelos impulsos neurofisiológicos na expressão dos seus neurotransmissores. Então, na verdade, o que é que nós podemos dizer? Todos nós que aqui estamos, não temos dúvidas que temos um corpo espiritual, que temos uma glândula pineal e que pensamos. Então, na verdade, todos nós temos essa capacidade da mediunidade. Logo, mas nós sabemos também que essa capacidade mediúnica, ela é variável e que pode ir desde expressões rudimentares até, de facto, expressões de grandiosidade em relação a essa mediunidade. Aquilo que nós sabemos é que essa mediunidade é uma mediunidade natural. É uma mediunidade que é uma conquista nossa. É uma conquista que nós vamos fazendo ao longo do tempo, ao longo das várias reencarnações. Na verdade, nós sabemos que essa mediunidade depende de cada um de nós. Nós sabemos que essa mediunidade depende da sintonia positiva a que nos predispomos. Ou seja, depende da qualidade, o seu desenvolvimento depende da qualidade do nosso pensamento, da nossa postura, dos nossos atos. Conforme
nós vamos conseguindo melhorarmos nesses aspectos, o que é que acontece? Acontece que nós vamos evoluindo moral e intelectualmente e espiritualmente. E essa evolução moral, intelectual e espiritual vai permitir com que essa sensibilidade mediúnica natural, inerente a cada um de nós, como seres humanos, como espíritos, vai-se expandindo. E então a nossa capacidade, essa nossa mediunidade natural vai-se expandindo. E esse circuito vai aumentando até que, com certeza, que nas próximas reencarnações todos nós teremos esse instrumento natural muito mais desenvolvido. A expressão máxima dessa mediunidade, porque é uma conquista do espírito, não é uma dádiva, é algo que nós conquistamos. Então a expressão máxima dessa mediunidade natural é a mediunidade missionária, que nos é tantas vezes trazida, que nós tão bem conhecemos pela mediunidade daqueles a que convencionamos chamar santos e que todos nós sabemos que têm as mais diferentes expressões de mediunidade. Mas diz-nos a doutora Marlene Nobre, no livro O Dom da Mediunidade, que nesse processo de crescimento em que partimos do átomo e atingiremos o arcanjo, na verdade, nesse processo de crescimento, nós, apesar de termos todos estes instrumentos disponíveis, nós continuamos a gravitar entre os apelos dos círculos mais baixos do mundo espiritual, dos quais não conseguimos nos desenvencilhar, apesar de tantos milénios sobre a Terra e milhões de apelos santificantes que nos convidam à ascensão para a gloriosa imortalidade. Continuamos, bem sabemos, ao longo dos milénios da nossa existência, a perseverar no erro e a não aproveitarmos como poderíamos aproveitar esse instrumento que nos é concedido, bem como muitas outras oportunidades. Mas é por isso que, na sua infinita bondade, Deus permite que exista um outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade de prova. Ou seja, já não é uma mediunidade natural, que depende da nossa própria evolução e que vai crescendo conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Mas é-nos dada, é-nos concedida numa determinada reencarnação como oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento, oportunidade de transformação. Diz-nos Emmanuel acerca da mediunidade. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. E diz-nos também Martins Peralva, mediunidade, em termos gerais, é oportunidade para que o espírito se reabilite de enganos do pretérito. Não é, com certeza, na maior parte das vezes, aquela mediunidade de missão que nós falamos, que é a expressão dos santos. Vejamos ainda este trecho de Emmanuel, escrito no livro Pérolas do Além, que vou passar a ler, para que não tenhamos dúvidas sobre quem somos nós. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acessão comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra anotado de graves deslizes e de erros clamorosos,
quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Esta é a descrição de Emmanuel sobre realmente a condição da maior parte dos médiuns. Então, essa mediunidade, de facto, não é conquista, é instrumento que nos é concedido temporariamente, permitindo com que nós nos reajustemos com a lei. E nós sabemos hoje, e é a ciência que já fala sobre essa questão, não somos nós espíritas, já se começa a falar sobre a existência de uma energia, de um modelo organizador biológico que preside à nossa formação desde a concepção até ao nosso nascimento e que perdurará sobre toda a nossa vida, influenciando o nosso corpo físico. Mas nós sabemos que esse modelo organizador biológico é trabalhado e preparado ainda antes da concepção. E aquilo que nós sabemos é que no momento da concepção vão ser selecionados determinados genes para que o nosso organismo possa estar preparado para o exercício dessa mediunidade enquanto prova. Então, essa mediunidade é-nos dada como crédito, como oportunidade de trabalho, como oportunidade de crescimento, como oportunidade de saldarmos as nossas dívidas do passado. Não tenhamos ilusão. Então, de uma forma resumida, nós podemos dizer que a mediunidade, essa mediunidade que nós trazemos, essa mediunidade, digamos, tarefa, trabalho, oportunidade, é uma mediunidade que nos dá a oportunidade de auxiliar. Em cada um destes itens nós poderíamos ficar aqui o dia todo, trazendo inúmeros exemplos sobre essa mediunidade de auxílio. É o exemplo da incorporação, é o exemplo do esclarecimento, é a mediunidade de cura, enfim, tantos exemplos que nós poderíamos aqui trazer sobre essa oportunidade sublime de auxiliar. Mas sabemos também que, ao mesmo tempo, a mediunidade é oportunidade de aprendizagem, sem dúvida alguma. E aprendemos não só com os espíritos superiores, que nos trazem aquelas mensagens maravilhosas que nos enchem a alma, mas aprendemos também com os espíritos em desequilíbrio, em sofrimento. Porquê? Porque eles nos trazem o testemunho da sua vivência e nos mostram aquilo que realmente vivenciaram pelas escolhas que fizeram, talvez dos caminhos errados. Então, não podemos ter dúvida que a mediunidade é também um instrumento por nos permitir o contacto com esses espíritos e, portanto, aprendermos a cada dia que contactamos com eles, que ouvimos as suas experiências, os seus sofrimentos, os seus relatos. Através da psicografia, enfim, através da psicofonia, seja de que forma for. Mas a mediunidade permite-nos mais do que isso. A mediunidade é ainda a oportunidade de crescimento, como nós já dissemos. Porquê? Porque nesse processo de aprendizagem nós trabalhamos várias das nossas virtudes em potencial e vamos trabalhando alguns dos nossos defeitos. Então, o exercício da mediunidade, o conhecimento da mediunidade, permite o quê? Permite o autoconhecimento, permite a autodisciplina, permite a aprendizagem de algo muito importante que todos nós bem sabemos.
o exercício do perdão e do auto-perdão. É a oportunidade de crescimento de uma forma mais lata pela capacidade de expandirmos a nossa capacidade de amar. Sobretudo, a nossa capacidade de amar. Diz-nos a doutora Marlene, ainda no mesmo livro, Dom da Mediunidade, o seguinte: o autoconhecimento e o seu desenvolvimento pela mediunidade equivalem a numerosas e prolongadas sessões de psicanálise, tendo como recompensa final a sensação de paz íntima, fruto do dever cumprido. Que maravilha, não é? Substitui muitas vezes a psicanálise, porque nos faz olhar para dentro de nós próprios. É uma oportunidade de estarmos sempre a refletir sobre quem somos, o que estamos aqui a fazer, de onde viemos, para onde vamos. E nesse exercício constante, com certeza que nós nos analisamos, nos autoconhecemos e, portanto, percebemos que arestas temos que limar. O que é que temos que trabalhar em cada um de nós? Claro, lembrando sempre, e porque a doutrina dos espíritos é uma doutrina de esperança, de fortalecimento, lembremos-nos sempre que não nos é pedido que sejamos perfeitos de um dia para o outro, mas é-nos dito que realmente o bom espírito se reconhece pelo esforço que faz em se melhorar. E isso é muito gratificante, porque hoje erramos, amanhã erramos, depois erramos, mas estamos a tentar. E então, se estamos a tentar, já estamos a fazer o correto. Continuemos a tentar. Um dia vamos conseguir. Como a criança que dá os primeiros passos. Tenta, cai, tenta, cai, tenta, cai. Um dia, sem contar, os pais olham, ficam muito contentes e venham lá correr. Assim seremos nós, vencendo as nossas más tendências e as nossas dificuldades. Mas a mediunidade permite ainda, é ainda a oportunidade de libertação. Sim, porque nós não crescemos se nós não nos libertarmos dos nossos atavismos, das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Então é a oportunidade de nos libertarmos do orgulho e do egoísmo, da vaidade, da ociosidade, da inveja e do ódio. É oportunidade. Não quer dizer que o façamos, porque nesse contacto com a espiritualidade, na leitura de todos os livros que nós temos à disponibilidade, nós entendemos que o caminho da nossa libertação é através da libertação dos nossos defeitos e dos nossos vícios. E que sem ele não há crescimento espiritual. Claro, podemos enveredar por outro caminho. Sim, é-nos dado o livre-arbítrio. Mas a oportunidade, a ferramenta está lá. Então, posto isto, não há dúvida que a mediunidade é uma ferramenta. Na verdade, ferramenta é uma palavra pequena para dizermos o quanto ela representa no nosso caminho para a nossa iluminação interior. Mas é importante nós olharmos sempre para a mediunidade nesta dicotomia. Por um lado, a mediunidade é ferramenta para a evolução do médium, assim como o médium é ferramenta da própria mediunidade. E então nós temos que analisar médium e mediunidade sempre neste binómio inseparável. O médium tem que se superar, o médium tem que evoluir para poder exercer melhor a sua mediunidade. E o exercício da sua mediunidade é sem dúvida alguma oportunidade de evolução, de crescimento para o próprio médium, pelo entendimento do verdadeiro significado da vida e por todas as experiências mediúnicas que esse médium vai vivenciando e que vai ampliando nessa capacidade de crescimento, sempre em união, como estão unidos, entrelaçados os dedos das nossas mãos. Não conseguimos separar um e outro. Eles crescem unidos, essas duas capacidades, médium e mediunidade. E para isso, nós sabemos que esse crescimento, como já disse, depende muito das nossas decisões.
do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento. O pensamento é tudo, diz-nos também Emmanuel, e o pensamento é tudo para a mediunidade. Então, diz-nos assim a doutora Marlene, mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, imã do próprio ser. Peço desculpa, esta frase é de Emmanuel. E esta seguinte foi-nos dita por Chico Xavier. Diz-nos assim, mediunidade, na essência, é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade de intercâmbio espiritual entre as criaturas que se identificam na mesma faixa de emoção e pensamento. Então, o nosso pensamento é tudo. O nosso pensamento é, de facto, sintonia. O nosso pensamento, já o dissemos, é uma onda eletromagnética. Então é como se nós estivéssemos aqui nesta sala e se tivéssemos aqui vários rádios. Cada um de nós queria ouvir uma estação diferente, um RFM, ou outra a Rádio Renascença, enfim, não sei. O que é que nos bastava fazer? Sintonizar uma frequência diferente. E ao sintonizarmos uma determinada frequência, nós vamos captar aquela determinada onda e vamos ter aquela estação de rádio que nós queremos ouvir. Assim é com o nosso pensamento. O nosso pensamento, nós sintonizamos-nos com o pensamento pela frequência do nosso pensamento. Conforme o teor do nosso pensamento, ele tem uma determinada frequência e, portanto, vai se sintonizar com outros pensamentos que estão na mesma faixa vibratória. Diz-nos André Luiz esta frase: o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. O exemplo não poderia ser melhor. Um rio, por mais que seja constituído por águas límpidas e puras, não permanecerá assim se tiver de passar por um leito de lama pútrida. Do mesmo modo, as lições dos mensageiros divinos, para serem transmitidas, mantendo o mesmo grau de pureza, precisam passar por canalização adequada. E então, qual é essa canalização? É o nosso pensamento. Por isso, compete ao médium cuidar do leito dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos, num processo contínuo de autovigilância. E nesse processo, com certeza, secundariamente, ele vai se iluminando interiormente. Vejam que maravilha. Ao mesmo tempo que é tarefa, que é trabalho, é a oportunidade de crescermos. É um trabalho maravilhoso, não é? E nesta outra imagem que eu acho muito bonita, em que de facto é comparado, em que a espiritualidade é comparada a um perfume e nós como o vaso que o transportamos. E nesta frase de Emmanuel nós podemos ler: o perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. Claro, nós não pretendemos ser o vaso de cristal, ainda o não somos, mas que sejamos o recipiente de barro, sim, simples ainda, grosseiro, mas já limpo, para da melhor forma que podemos conservar o perfume que nos é trazido pela espiritualidade. A doutora Marlene também nos compara a mediunidade com um instrumento musical, dizendo-nos que, como o instrumento musical precisa de ser cuidado, para corresponder à mestria da música, do músico, também o médium, como instrumento da mediunidade, precisa de cuidar-se pelo estudo, pelo dever nobremente cumprido e pelo devotamento no bem ao próximo, permitindo assim sejam recebidas os benefícios inegáveis que o contacto com a espiritualidade superior proporciona. Então, temos que cuidar como se realmente fosse um instrumento, para que cada tecla que representa uma nota, ou cada corda, não sou a pessoa mais indicada para falar de música, mas para que cada tecla, para que cada corda que representa uma nota, que ela seja aperfeiçoada
E cada nota, cada tecla dessas, representa a humildade, a consciência da nossa necessidade de crescimento, a generosidade, a disciplina, o amor, a abnegação, a alegria, enfim, tantas notas que nós podemos afinar dentro de cada um de nós para que depois, sim, possa ser tocada uma música sublime com a intervenção da espiritualidade e que ao mesmo tempo essa mesma música possa ressoar profundamente dentro da nossa alma e assim, simultaneamente, fazer-nos crescer, fazer-nos iluminar-nos rumo à espiritualidade maior. Tudo isto não é feito sem trabalho, já percebemos. Exige um trabalho interior intenso de cada um de nós. Não tenhamos ilusões. Nada nos é dado. Ou seja, é-nos dado. Mas o resultado é-nos perguntado. O que fizestes do dom que te foi concedido? Então vejamos esta passagem escrita no prefácio do livro O Dom da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, em que Emmanuel nos diz o seguinte: observa a cascata que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte, não é património exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamentos e socorro, consolação e bênçãos. Estudemo-la, pois sob as diretrizes kardecianas que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, por intermédio da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que a mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. A doutora Marlene diz-nos o seguinte, para terminarmos. Peço desculpa. Compete ao médium consciencializar-se de que mediunidade não é simples intercâmbio. É necessária a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmos e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação da sua própria senda. O primeiro e mais importante compromisso do médium responsável é com o estudo construtivo e a ação positiva no campo da caridade. Os médiuns que lutam contra o personalismo inferior, buscando com sinceridade cultivar a humildade e a caridade, são legítimos vanguardeiros do progresso espiritual, capazes de refletir com suas ideias sublimadas a luz que jorra do mais alto do coração amoroso do Mestre Jesus. Leon Denis nos ensinou acerca da mediunidade que o homem tem de se submeter a uma complexa preparação e observar certas regras de conduta para desenvolver em si o precioso dom da mediunidade. É preciso, por isso, simultaneamente, a cultura da inteligência, a meditação, o recolhimento e o desprendimento das coisas humanas. Diz-nos Divaldo Franco, a propósito da mesma questão:
Que a educação mediúnica exige, em primeiro plano, o conhecimento pelo estudo da mediunidade, a seguir, a educação moral e, como consequência, o exercício e a vivência da conduta cristã. Através dos hábitos salutares do estudo e do exercício do amor, o médium liberta-se de quaisquer atavismos para fazer-se ponte entre ele e o Criador, sobre a inspiração dos espíritos superiores. E Ivone Pereira, para ela, o melhor meio de desenvolver a mediunidade é não se preocupar com o seu desenvolvimento, mas preparar-se moral e mentalmente para poder assumir o compromisso de que se torna médium desenvolvido. E esse preparo não poderá ser rápido. Temos que trabalhar, exercer a caridade, desenvolver-nos moralmente e então tudo decorrerá naturalmente, sem mesmo pensarmos nisso. Para Chico Xavier, o desenvolvimento da mediunidade devia ser o burilamento da criatura em si, porque o aperfeiçoamento do instrumento naturalmente permitirá ao espírito comunicante manifestar-se em melhores condições. Então, não há dúvida nenhuma que nós temos todos os instrumentos dentro de nós para a nossa iluminação interior. Temos esta doutrina maravilhosa que a todos permite o seu estudo, a sua reflexão, pondo-a em prática, vencendo-nos a nós próprios, nos nossos defeitos, nos nossos vícios e crescendo em amor ao próximo. Podemos escolher o caminho contrário, com certeza, temos toda essa liberdade, mas sabemos que percorreremos um caminho até fazermos estas opções, porque na verdade nós sabemos que todos nós, sem exceção, estamos destinados a ser felizes. Quando? Não o sabemos, depende de nós, do nosso esforço a cada dia que passa. E lembremo-nos que aqueles que realmente trazem a mediunidade como prova, como tarefa, como oportunidade das palavras de Jesus, quando nos disse que a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Esse é o peso da responsabilidade que tem que morar dentro de cada um de nós, pois sem ela continuaremos a ser os tais Zaqueus em cima da árvore. Mas se o fizermos, se nos esforçarmos, não para sermos perfeitos, mas apenas para progredirmos, com certeza que chegará o dia em que seremos recebidos ou estaremos pelo menos mais próximos do Mestre Jesus, a quando da nossa entrada no mundo espiritual. Esta era a mensagem que eu tinha para vos trazer. Com a minha gratidão, peço a todos que possam ter um dia cheio de oportunidades e que todos nós, em conjunto, possamos crescer, iluminando-nos interiormente. Muito obrigada a todos. Agradecemos à doutora Paula Silva a lição que nos trouxe aqui. Vamos prometer que vamos tentar, já não é mau. Muito obrigada. E agora